oitavo ano, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana aqui na EMAD, né? Escola Municipal para Aulas Digitais. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente continua conversando, na verdade, sobre a entrevista, que a gente já vem falando ao longo de todas essas semanas, então vocês já devem estar muito craques aí, já devem saber de tudo, mas a gente continua aí, de repente a gente adiciona uma informação nova, tá certo? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa. Nós estamos aqui com Brielle, que vai fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Seja muito bem-vinda, Brielle. E também com a professora Camille Borba, que vai fazer o nosso chat e vai fazer inferências aqui durante a nossa aula. Vamos dar um oi para ela? Olá, meninas e meninos, tudo bem? Estou aqui ansiosíssima para nosso contato aqui no chat. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês falem aqui comigo, tá certo? Que a gente resolve. Um beijo. Isso, massa. A gente já sabe os caminhos, né? A gente sabe que tem que baixar o app do Educa Recife nas lojinhas do seu celular. Então, se você tem iOS ou Android, os QR Codes estão aqui, do lado da telinha, aponta a câmera do seu celular, baixa o aplicativo para poder fazer parte da aula enquanto ela acontece, tá certo? A gente continua hoje falando sobre a entrevista, mais especificamente a gente vai dar dicas de como elaborar um roteiro para a sua entrevista, ou seja, não a que você vai dar, mas se você tiver que produzir uma entrevista com alguém, qual seria o caminho que a gente precisa fazer para fazer uma boa entrevista, uma entrevista que informe todo mundo e que seja gostosa de assistir, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre como fazer um roteiro de uma entrevista. A gente sabe que existem dois tipos de entrevista, na verdade existem mais, né? Mas a gente abordou em aula passada esses dois tipos, a entrevista de entretenimento e a entrevista de emprego. Olha, Vivi, o roteiro para essas duas entrevistas vai ser o mesmo simplesmente porque o nome é entrevista? Não, né? Porque a finalidade da entrevista é completamente diferente. Na entrevista de entretenimento, eu estou buscando divertir o meu telespectador. Então, eu vou adicionar informações, querer saber da vida pessoal da pessoa. Eu vou explorar situações, coisas engraçadas que acontecerão com ela, a fim de gerar diversão para quem está assistindo. Já a entrevista de emprego, ela é o oposto disso, né? Ela é completamente formal e quem está sendo entrevistado na entrevista de emprego tem como objetivo vender o seu peixe, porque ele quer ser contratado. Então, ele vai realçar as suas características positivas, o que é que ele faz bem, como ele é comprometido, essas coisas todas. Então, a finalidade da entrevista de entretenimento é completamente diferente da finalidade da entrevista de emprego. Vamos imaginar uma entrevista com um youtuber famoso chamado João Tube. Esse youtuber não existe. Ele é coisa da minha cabeça aqui, de professora maluca. Então, eu criei aqui um storytelling com o João Tube, que é o nosso YouTube famoso aqui da EMAD, tá certo? Então, como eu faria uma entrevista com o João Tube? Ó, essa entrevista vai ser uma entrevista de entretenimento. Então, a gente quer saber do João Tube como é que é a vida dele como youtuber, como é que ele programa as coisas que ele posta, se ele sempre quis ser youtuber. Então, para começar o nosso roteiro de entrevista, a gente precisa definir o tempo da entrevista. Olha, nada fica solto, tá certo? Dentro dos gêneros textuais. Imagina essa aula se não tivesse um tempo estabelecido. A gente sabe que eu tenho 30 minutos conversando com vocês. Então, eu programo a minha aula para que ela dure 30 minutos. Da mesma forma, você vai fazer parecido. Você vai pensar, olha, eu tenho uma entrevista com o João Tube, que vai para o ar no YouTube, que vai num podcast, que vai num texto escrito, ou seja, não sei. No texto escrito a gente não tem que definir o tempo, né? Mas em outras plataformas, sim. No rádio, na TV, no YouTube, etc. Então, a gente primeiro define o tempo. A minha entrevista tem que ter 1 hora. Então, sabendo disso, quantas perguntas eu vou precisar para que essa entrevista dure 1 hora e seja confortável e tenha consistência e tenha conteúdo, certo? Em seguida, defina as áreas de discussão, se é família, trabalho, projetos, hobbies, amores, perdas, etc. Ou seja, quais são aqueles pontos em que o meu público-alvo vai sentir interesse na vida do João Tube?
Ele é famoso por quê? Por causa do trabalho dele no YouTube. Então eu começo, olha, como é que você começou no seu trabalho, qual foi a sua área de formação, como é que se você teve algum emprego anterior, como é que você veio parar no YouTube. Então eu elenco, de acordo com a minha área de discussão, as questões que vão fazer parte daquela entrevista. Se é um youtuber que faz mais graça, que mostra muito a sua vida pessoal, então, obviamente, que eu vou abordar aspectos da vida pessoal dessa pessoa, tá certo? Para cada área de tema, defina quais as perguntas principais. Por exemplo, eu aqui usei como exemplo a área trabalho. Já que a gente está falando de um youtuber, que é uma profissão relativamente nova, né? A gente tem aí youtubers aí de mais de 10 anos no Brasil, que já é bastante tempo, levando em consideração que 10 anos atrás a gente não assistia youtubers com tanta frequência. Então, é uma galera que já está produzindo há muito tempo. Sendo assim, né? Ainda é uma profissão que não alcança todo mundo. Então, é uma profissão que desperta a curiosidade nas outras pessoas. Então, eu separei uma lista de perguntas que eu faria caso eu tivesse essa entrevista fictícia com o JohnTube. Quando você começou a postar vídeos no YouTube, ou seja, quando tudo começou, né, e ele passou a ser essa pessoa pública, você já pretendia ser um youtuber? É uma coisa que a gente nunca para pensar, né? Quando a gente está lá na escola ou crescendo e todo mundo começa a perguntar para a gente o que é que você vai ser quando crescer, menino ou menina? O que é que tu quer fazer da tua vida? A gente não para pensar em youtuber, mas hoje é uma profissão possível como qualquer outra. Então, isso é interessante, essa pergunta também. Quais as diferenças entre ter um trabalho convencional e um na internet? Essa pergunta é engraçada porque ela aborda aspectos técnicos, né? Questão de CLT, carteira de trabalho, direitos trabalhistas, etc. E também vai para uma outra área, por exemplo. Ele faz o seu próprio horário, ele é o seu próprio chefe. Então, como é que ele organiza a vida de trabalho dele, sendo que ele não tem essa cobrança vindo de outra pessoa? Mas, ao mesmo tempo, se ele não produzir, ele não gera trabalho para si próprio, tá certo? O que você diria a alguém que quer ser youtuber? Então, aí eu elenquei os meus tópicos principais do que eu acharia importante nessa entrevista fictícia com o JohnTube. Especialmente para essas pessoas que querem ser youtuber, mas não fazem ideia de como começar, né, que são essas carreiras novas. Então, ter um norte, ter uma ideia de quem já começou, faria despertar em quem está ouvindo um estalarzinho de ideias, assim, opa, eu posso seguir esse caminho aqui e de repente ele vai dar certo para mim também. Ou eu posso fazer o oposto disso e de repente ter muito sucesso. Mas as entrevistas, elas dão o ponto de vista do entrevistado, é bom sempre lembrar disso, tá certo? Não é que ela estimule a repetição dos atos, não é porque aconteceu assim com o JohnTube que vai acontecer com você. Mas a história de vida dele sendo contada pode servir, sim, de motivação, de ânimo, para que você seguisse os passos da carreira de youtuber. Isso vale para qualquer entrevista, tá? Nosso exemplo aqui é o moço que grava vídeos, mas pode ser outras e diversas profissões. Bombeiro, médico, professor, artista, etc. Já a entrevista de entretenimento, já que é essa nossa, né? Se possível, antecipe as respostas do entrevistado e adicione outra pergunta. Isso deixará a conversa mais orgânica. Oxe, eu tenho que ser adivinho, Não e sim ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, você planejava ser youtuber? Tem duas respostas possíveis, sim e não. Se for sim, você pode tomar um caminho argumentativo. Se for não, você também pode tomar um outro caminho e fazer uma outra pergunta. É possível fazer essa antecipação das respostas, portanto que não seja uma resposta muito aberta, tá certo? Quando for uma pergunta que tiver delimitada por uma resposta positiva ou negativa, a gente consegue trilhar esse caminho com mais facilidade. Eu coloquei uma simulação aqui, por exemplo, eu sou entrevistadora. Você já pretendia ser youtuber? E o JohnTube me responde, não, nem sonhava com isso. Então, eu já sabia que ele poderia dizer não. Então, o que é que eu faço depois que o JohnTube disse não? Eu pergunto, então, com o que você queria trabalhar? Perceba que a minha pergunta já estava
vinculada à resposta negativa dele. Se ele tivesse dito sim, eu poderia ter dito, e o que estimulou você a pensar em ser youtuber lá atrás? Você teve alguma referência, alguém que você queria se aproximar, copiar, etc. Então, perceba que a entrevista ela não é completamente solta, ela não é um jogo de perguntas aleatórias. O entrevistador, ele é uma pessoa que está querendo contar uma história, tá certo? Lembre-se de respeitar a história do entrevistado, mantenha o tom cômico apenas quando for adequado. Isso acontece muito em entrevistas de entretenimento, né? Que a gente já conversou aqui um pouquinho sobre os talk shows, que são aqueles programas de entretenimento, em que muitas vezes um convidado vai a um determinado programa, senta-se numa mesa, numa cadeira, e de lá conversa com o apresentador. Nesses talk shows é muito frequente que o clima seja muito alegre, muito leve, cheio de piadas e coisas que divirtam o público. Sendo que essas piadas, esse tom cômico, precisa funcionar diretamente com a temática da entrevista. Então, por exemplo, se o entrevistador estava falando sobre a família dele, quanto ele gosta, e de repente ele lembra de uma avó dele que faleceu, então a entrevista toma outros ares, ela já fica um pouco mais séria, né? Um pouco mais triste. Então é importante para o entrevistador respeitar esse ritmo do entrevistado, não fazer piadas fora de hora, porque vai soar inconveniente, a gente fica constrangido em assistir uma situação dessa, tá certo? Então, muito cuidado quando você for produzir uma entrevista, se a sua intenção no futuro é ser um jornalista, é ser um repórter, é ser um apresentador de TV, então, muito provavelmente, essas situações vão fazer parte da sua rotina. Até se você for psicólogo, se você for um gerente de RH, então, a entrevista, sim, vai fazer parte do seu dia a dia. E é muito importante que você saiba entender o tom da entrevista, quando ela fica mais séria e quando ela fica mais cômica. Entrevista de emprego. A entrevista de emprego é completamente diferente da entrevista de entretenimento. Eu já falei aqui no começo da aula, ela tem um objetivo muito mais direto. Eu preciso ser contratada. Esse é o meu problema. E aí, como é que eu vou me explicar? Como é que eu vou argumentar com o meu entrevistador de que eu sou a melhor opção para essa empresa? E como é que a entrevista de emprego é montada pelo entrevistador? Bora ver? O que é que precisa? O que é que a entrevista de emprego visa? Recolher informações básicas sobre o entrevistado. Então, ele começa com o nome, idade, cargo de interesse e endereço. Diferentemente da entrevista de entretenimento. Por quê, Vivi? A entrevista de entretenimento, muito provavelmente, é com uma pessoa famosa. Então, eu não preciso perguntar a ela o nome, endereço não se diz, né? Porque é perigoso. A gente também não precisa saber o cargo de interesse, porque todo mundo já sabe. Então, todo mundo sabe que o João Tuber é um youtuber. Então, a gente já sabe qual é o trabalho dele. A gente já sabe o nome dele. Eu não preciso perguntar essas coisas. E a idade também, muito provavelmente. Então, a gente já começa com uma estrutura completamente diferente, tá certo? Uma que tem referências prévias por causa da fama do entrevistado e outra que não tem referências prévias porque a entrevista do emprego é aquele primeiro contato entre a empresa e uma pessoa desconhecida que está querendo aquela vaga. Elaborar perguntas a respeito das experiências profissionais e sobre as qualidades e defeitos que o entrevistado possa ter. Primeiro eu faço um recorte sobre as experiências que ele teve. Então, se você vai trabalhar não sei, numa empresa de tecnologia, qual é o seu contato com o mundo dos computadores, com os softwares, se você domina completamente essa área. Então, tudo isso vai ser importante. As empresas que você trabalhou antes, qual é o seu contato, se você estagiou aqui, fora do Brasil, se você fala outra língua. Então, tudo isso vai servir de arcabouço para a empresa dizer, opa, esse candidato é o suficiente, ele é muito bom, ele vai se encaixar aqui no perfil dessa vaga. E vice-versa, tá certo? Outra coisa importante é que a entrevista de emprego, ela vai atrás do seu defeito, né? A entrevista de entretenimento, não. Ela tá ali ressaltando os eventos positivos e engraçadinhos que aquela pessoa viveu. Mas a entrevista de emprego,
quer saber, gente, por quê? O meu funcionário é bom, o meu funcionário é ruim? Qual é a característica boa dele e qual é a característica ruim? Então, é bom quando você for para a entrevista de emprego ter em mente já, a gente falou em antecipar as perguntas, né? Nesse caso específico, você vai ter que antecipar as respostas, tá certo? O que é que ele pode me perguntar na entrevista de emprego que eu vou precisar saber responder de forma que não agrida o meu perfil pessoal, de forma com que pareça que eu sou adequada àquela vaga. A entrevista de emprego, ao contrário da de entretenimento, é uma avaliação visando a aprovação em um processo seletivo. A entrevista de treinamento costuma ser bem mais vibrante e positiva. Não quer dizer que a entrevista de emprego seja completamente triste, tá? Ela não é triste. Ela é um pouquinho mais formal. Então, você precisa tomar atenção com a forma com que você fala, se expressa. Nada de gírias, nada de palavrão, nada de palavras de uso de contexto informal. Ou seja, seja o mais profissional possível. E isso passa pela sua postura diante da empresa. Passando por roupas, acessórios, tudo que for visual também, né? Tá certo? Outra diferença importante é que a entrevista de emprego visa uma finalidade específica, que não o entretenimento. Então, é comum que ele precise de um feedback do processo, ou seja, se o candidato foi aprovado ou não. Esse feedback acontece na entrevista de entretenimento de forma muito natural, de forma muito orgânica. Olha, eu gravei uma entrevista hoje com a professora Camille. Então, essa entrevista vai para o YouTube. E aí, depois que essa entrevista foi postada, as pessoas começam a fazer comentários. Esses comentários já são o feedback da entrevista. Se ela foi boa, se ela foi ruim, se o público gostou ou não. Na entrevista de emprego, eu tenho um outro tipo de feedback. Eu também sei se a entrevista foi boa ou não, mas esse feedback vai me dar a certeza de conseguir o emprego ou não. Então, o feedback da entrevista de emprego, ele é talvez mais importante porque ele impacta o seu futuro, né? Enquanto o feedback da entrevista de entretenimento é apenas uma aceitação social daquilo que você fez ali naquele programa especificamente, se você foi divertido, se não foi, se tem alguma característica sua que sobressaiu. E o que não fazer no entrevista, minha gente? Será que tem isso? Será que existe algum comportamento que a gente não pode de jeito nenhum exprimir durante uma entrevista? Claro que sim, né? A gente não pode ser grosseiro, a gente não pode fazer fofoca de outra pessoa. Olha, conheci fulano que trabalhava aqui, menino, que pessoa horrorosa. Então, a gente não pode, esse tipo de comportamento não é bem visto pelas outras pessoas. Pode ser que dificulte a sua entrada no trabalho, tá certo? A entrevista, minha gente, é a sua vitrine para o mundo. Então, algumas práticas não são aconselháveis. Por exemplo, usar muitos palavrões, ofender os demais na mesa, fugir das perguntas, embora se possa negar a responder algo, gritar ou exceder o tom de voz e ser violento. São características que a gente não quer reproduzir em nenhum ambiente, em nenhum contexto, né, na verdade. Mas, em entrevistas especificamente, é bom ficar muito atento para que a sua personalidade não caia nesses critérios aqui. E Vivi, você está me dizendo então que eu não posso fugir das perguntas? De preferência não, especialmente naquelas entrevistas de emprego. Então, se o entrevistador de emprego pergunta qual foi a coisa mais incrível que você fez na sua vida, você precisa, no mínimo, ter uma ideia do que responder. Ah, foi uma viagem que eu fiz para a Amazônia, etc. Você precisa responder na lata. Contudo, especialmente nas entrevistas de entretenimento, alguns entrevistados se negam a responder algumas perguntas quando é de foro íntimo ou quando é alguma coisa que o entrevistado não quer contar. Então, por isso é muito importante, eu já falei isso em outra aula, que o entrevistador se sente com a pessoa que vai ser entrevistada antes para acordar, ou seja, para combinar ou ter um aparato geral das perguntas que vão ser feitas ali durante o programa. Especialmente naqueles programas que são ao vivo, né? Não tem como a gente editar o conteúdo que foi produzido. Então, é muito importante que essa entrevista seja feita com o máximo de responsabilidade. Responsabilidade não significa que ela é uma entrevista séria. Significa apenas que ela não invade o espaço pessoal da outra pessoa. Certo?
A entrevista também pode ser o nosso melhor caminho para sanar algumas dúvidas. Por exemplo, imagine se você pudesse encontrar o seu ídolo, o que você perguntaria? E aí eu fiz outra simulação. Eu trouxe aqui para vocês a minha ídolo. Conheçam a Marie Curie, que era física. Tá certo? Foi uma cientista polonesa que descobriu elementos químicos como rádio e polônio. Foi a primeira mulher a ganhar um Nobel em física e depois ganhou um em química também. Sua descoberta ajudou a criar a máquina de raio-x, muito utilizada no fronte da Primeira Guerra Mundial. Então, Marie Curie foi uma pessoa muito importante para a história do mundo. E aí eu parei para pensar, oxe, se eu tivesse frente a frente com a Marie Curie, o que será que eu perguntaria a ela? Você já parou para pensar o que é que você perguntaria ao seu ídolo? Eu parei para pensar e trouxe aqui as minhas perguntas simuladas, o meu roteiro. Vamos lá, a primeira pergunta que eu perguntaria à Marie seria assim, ó, qual a importância que você atribui a si na medicina moderna? Imagina só, minha gente, a máquina de raio-x não existia até a descoberta dos elementos químicos radioativos que ela descobriu. Então, a pesquisa dela foi imensamente importante para que se mudasse parâmetros da medicina. Então, saber como essa pessoa se enxerga diante desse contexto seria muito interessante, né? Para a gente dar valor à contribuição que ela deu para o mundo. Segunda pergunta, qual a sensação de ganhar um Nobel? Doida para saber, nunca ganhei nenhum Nobel, então adoraria perguntar a alguém como é a sensação. Imagina você ser reconhecida no mundo todo pelo seu trabalho, tem um prêmio em dinheiro também, então a pessoa sai rica de um Nobel. Então é uma experiência que pouca gente passa, né? Seria bom ter esse recorte do pensamento dela. Outra pergunta que eu faria, o que você diria às meninas e mulheres que desejam se tornar ou são cientistas recentemente, na semana passada, ou foi semana retrasada, não lembro direito, a gente teve o Dia Mundial das Mulheres na Ciência, né? Então, imagina só o que uma contribuição dada através de uma entrevista poderia ter efeito em meninas, em mulheres que estão aí na ciência, que querem produzir, que estudam, e que muitas vezes acabam não ganhando reconhecimento pelos seus feitos. Então, eu tenho certeza que a opinião da Marie iria influenciar positivamente na vida dessas meninas, tá certo? Logo, se essa entrevista com a Marie Curie fosse escrita, eu precisaria fazer uma introdução, uma finalização do texto. Porque nem todo mundo saberá quem é o seu entrevistado, aproveite para apresentá-lo. Na entrevista escrita, eu não tenho o recurso visual, né? Então, pode ser que alguém não conheça a pessoa que está sendo entrevistada. Na entrevista escrita, é comum que tenha uma apresentação, no primeiro parágrafo, e, por último, uma despedida, um desfecho, um fechamento para aquela entrevista, tá certo? Onde você pode adicionar informações sobre a vida do entrevistado, sobre a carreira dele, antes mesmo de que ele possa responder as perguntas, porque a entrevista escrita, ela foi produzida e editada previamente, então você sabe quais foram as respostas do entrevistado. Então você faz a introdução, a conclusão, a depender do que ele falou ou não durante a entrevista, tá certo? Pulei aqui. A entrevista também marca muito fortemente um tipo de escrita, a frase interrogativa. Ela é caracterizada especialmente pela utilização da interrogação, né? E o uso da interrogação vai estar refletido na fala através da entonação. Então, se eu falo assim, ó, você gosta de chocolate? Eu estou afirmando, eu sei que você gosta de chocolate. Mas se eu pergunto e utilizo a interrogação, eu mudo a entonação. Você gosta de chocolate? E esse tipo de pergunta e esse tipo de composição frasal e de entonação vai ser característico do tipo entrevista, tá certo? É por meio das perguntas que tentamos entender o mundo, né, minha gente? Meu passador está um pouquinho louco. Eu quero que vocês conheçam uma menina muito esperta que há num livro de literatura chamada Luísa. Luísa é uma personagem muito engraçada, minha gente, que tenta entender o mundo por meio das perguntas, daquilo que ela não entende. Então, vamos ler um pedacinho do livro, para vocês entenderem como é que a Luísa interage com o mundo através das perguntas. Por mais que eu tenha tentado, e olhe que eu sou uma menina empenhada em desvendar mistérios, ainda não consegui saber a resposta para a maioria das minhas perguntas. E nem são tantas assim. Eu tenho, viu, Luísa, muitas perguntas e também não entendo quase nada.
Sei que sou bem mais curiosa do que a galera e coisa e tal, mas algumas dessas perguntas nem me deixam dormir direito. Para piorar, cada vez que converso com alguém sobre isso, menos esclareço minhas grandes dúvidas, mais distante fico das respostas. É realmente muito difícil compreender o mundo e tudo o que eu queria era que me respondessem algumas perguntinhas simples, para que eu pudesse entender alguns porquês. Então, ó, Luísa está angustiada, sem saber se entende o mundo, como entende o mundo. E é assim que a gente fica também, né? Mas, se a gente para de perguntar, minha gente, é muito pior, porque a gente vai se perder e a gente não vai conseguir entender nada ao longo do tempo. Então, se tem curiosidade, pergunte, tá certo? A nossa aula está chegando ao fim, mas antes de ir embora, vou passar para a professora Camille para que ela se despeça e diga como é que foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito a aula de hoje, né? Eu fiz algumas perguntinhas aqui e vocês não me responderam, então tentem participar mais das próximas aulas, que isso é muito importante para a gente aqui, certo? Até a próxima, gente. Um beijo enorme. Minha gente, é muito importante que vocês participem da nossa aula. Eu sei, Billy. Billy está dizendo ali que eu tenho que acabar. Ó, antes da gente finalizar, eu deixo uma atividade com vocês para que vocês realizem uma pesquisa e selecionem 2 entrevistas, uma falada e uma escrita, e façam o contraponto das 2, tá certo? Acabou minha aula, minha gente. Eu vou embora. Até a próxima. Um cheiro. Tchau, tchau.